Olá pessoal, dando continuidade à aula que deu a introdução sobre o que é sociologia. Se você não assistiu essa aula, assista. A gente estará falando agora sobre um breve histórico, né? Bom, a sociologia, ela, além de outros autores, ela basicamente é parte de uma consolidação de 4 grandes autores que são considerados os pilares da sociologia, né? O Augusto Comte, Max Weber, o Émile Durkheim e Karl Marx. Veja só, o Comte, ele é considerado o pai da sociologia, né? Ele parte do princípio de que com o positivismo nós passamos a ter uma linha linear. O Estado ele evolui de acordo com uma progressão linear. Ok, a partir do momento em que se há uma base empírica, uma base científica, né? Produto do positivismo. Bom, e para que haja uma análise científica concreta, empírica, a gente tem a sociedade pautada através de um planejamento social e político, ok? Bom, agora, com o Max Weber, a gente já parte do princípio da questão da ação social, né? A ação social, ela é, a partir do momento, ela é gerada pela influência que o sujeito tem na sociedade. Nesse caso, o sujeito prevalece, os atos, os interesses do sujeito prevalecem em cima de uma sociedade que vai sendo moldada através desse agente principal, o sujeito. Quando a gente fala de Durkheim, ele já vai se basear no fato social, ou seja, é este fato social que vai influenciar o sujeito, ou seja, é a sociedade, é o social que prevalece sobre o indivíduo, né? O fato social, fazendo com que o indivíduo seja moldado, pautado de acordo com os seus princípios históricos, políticos, sociais, né? Já agora, entrando no Karl Marx, a gente já começa a perceber que ele foi o grande idealizador da questão da luta de classes, né? A partir da luta de classes, onde o capitalista expõe uma exploração direta dos ricos aos pobres, fazendo com que a burguesia, a parte dos ricos, a elite, consiga explorar a mão de obra da classe proletariada, né, dos proletariados, dos trabalhadores explorados. E, claro, que se você tem o rico dominando o pobre, a burguesia dominando o proletariado, você tem interesses divergentes. E aí, por isso, a luta de classes. Bom, depois desse breve histórico desses 4 grandes autores, a gente pode também anexar essas informações, as 4 grandes revoluções históricas, né? A Revolução Inglesa do século XVII, onde a gente tem a burguesia, né, entrando para defender os seus principais interesses, que eram ligados basicamente a uma contrariedade, né? Toda essa revolução foi pautada na questão de se
mudar o paradigma de que antes tudo era dominado pelo clero, pela nobreza, né? A centralidade da igreja. A ciência, ela era uma ciência ainda temerária. Se qualquer cientista que fosse querer provar alguma questão empírica, científica, tem aquela questão da fogueira da Santa Inquisição, e aí nós tínhamos, nesta Revolução Inglesa, a primeira grande oportunidade da gente mudar esse paradigma. A centralidade do clero, ela vai se transferindo cada vez maior numa mudança, né? A mudança da Igreja Católica. A gente tem basicamente a questão do protestantismo, a reforma contra um regime católico tradicional. Aí você tem a reforma religiosa criando o protestantismo, e aí nessa época histórica a gente está tendo o nascimento do iluminismo, né? Que é uma corrente pautada nos critérios científicos, que vai ser afirmado, esse empirismo científico, né? Ele vai tendo uma maior afirmação no século XVIII, com a chegada do positivismo, o empirismo científico, né? A questão do experimento. Você passa a ter o que pode ser provado, o que pode ser experimentado é científico. Se não pode ser provado, experimentado, é dogmático, tá ok? E aí a gente tem uma mudança bastante radical no modo de se produzir. Você passa a ter o advento das máquinas, né? É tudo pautado na questão técnica, científica, fazendo com que a produção tivesse uma enorme impulsão. Antes tudo era feito na mão, e aí passaram-se a ser feito, tudo passou a ser feito pelas máquinas. Outra grande revolução foi o modo de transportar as mercadorias, os produtos produzidos pelas máquinas, porque você com o trem você passou a ter a capacidade de poder transportar toneladas de uma só vez. E aí, já que você tem essa questão do positivismo e o empirismo científico, né, você tem cada vez mais a centralidade científica no mundo, até chegarmos ao mundo de hoje. Hoje você tem bastante bem estabelecida essa situação. O que é ciência é basicamente o que pode ser experimentado, provado. E o que é religioso é a questão do dogma. Você tem a fé, você acredita, mas não pode ser provado. Então, ainda no século XVIII tivemos a grande Revolução Francesa, a revolução que foi capaz de construir os grandes direitos humanos, né? A grande trindade, liberdade, igualdade e fraternidade, que começaram a ter os direitos humanos estabelecidos lá na França, que um pouco mais tarde foram estendidos para o mundo, né, os direitos humanos universais. E no século XX nós tivemos a grande Revolução Russa, né, que consolidou a União Soviética e uma nova proposta de governo frente ao capitalismo, no caso aqui o socialismo, ok? Então, esse breve histórico das principais revoluções históricas e os principais autores, pilares da sociologia, você consegue ter um entendimento melhor costurando-se com a primeira aula que nós tivemos sobre
o que é sociologia. Se você não assistiu, mais uma vez eu falo, assista. Com essas 2 aulas, a gente tem basicamente a questão da introdução da sociologia e estaremos continuando com discussões como, por exemplo, a cidadania, né? Construção histórica, como que ela se deu, como ela está hoje. Ok, pessoal? Então, até logo, até a próxima aula.